Se o público é diferente, acontece bastante de eu repetir uma mesma palestra. O que acontece? A cada vez que eu repito aquela palestra, eu, como eu tenho todo o meu processo de revisão, de ver se está tudo certo, de ver se tem algo que eu quero mudar, etc., eu vou aprofundando naquele assunto. Então, a minha explicação sobre o assunto melhora, meu próprio conhecimento sobre aquele assunto melhora, os meus exemplos melhoram, as histórias que eu conto melhoram. Então, assim, conforme eu vou revisando aquele assunto, automaticamente eu consigo explorar ele mais a fundo. Então, quando a gente fala sobre essas preparações para entrevistas técnicas, isso também é verdade. Você, é, você se forçar a fazer um processo de preparação permite que, se alguém te fizer uma pergunta, você consegue também responder com mais profundidade, com mais exemplos, com mais ligações contextuais, né, dentro dos cenários que você estiver falando, do que se você fosse pego de surpresa. Nossa, isso aí, pô, eu sei o que é, peraí, deixa eu pensar, tal. Não, se você está acostumado com aquilo, você consegue explorar melhor. E também, outra coisa que isso permite, né, que você gere resultados melhores, é porque você acaba se acostumando a resolver problemas em tempo real, que é o que acontece, tá? Por exemplo, você chega lá, alguns processos que eu já vi, né? Ah, você tem 1 hora, né, de entrevista, vamos dizer assim, não é bem entrevista, mas vamos. Ó, durante 10 minutos, alguns lugares mandam assim, ó, 10 minutos, o recrutador vai te explicar o problema, e aí você tem os outros, sei lá, 40 minutos para resolver, e aí tem os 10 minutos finais, onde, né, tem alguns comentários, etc., e depois eles avaliam. É, se você, e aí o que acontece? Você vai ter que construir aquela solução em tempo real, com as pessoas olhando para você, com as pessoas muitas vezes questionando o que você está fazendo. Muitos lugares eles valorizam se você, enquanto você está construindo a solução, você pensa em voz alta, sabe? Você vai falando o que você está fazendo. Ah, aqui eu estou fazendo isso. Ah, por causa daquilo. Nossa, eu estou em dúvida sobre tal coisa, não sei o quê. Pensar em voz alta ajuda eles a entender como você pensa, né? Então, você se acostumar a praticar isso em tempo real te dá mais desenvoltura para fazer isso também. Beleza? Gente, e quando a gente fala sobre isso, existem 2 ou 3, vamos ver aqui, né, como é que eu como é que eu organizo, mas tem pelo menos 2 situações onde eu vejo as pessoas torcer o nariz para esse tipo de coisa, para se preparar para uma entrevista técnica. O primeiro delas é a galera mais experiente, né? Que fala assim: ah, eu tenho bastante experiência, eu já botei muito projeto em produção, eu conheço bem a linguagem, pô, tô bem aqui. E às vezes não é por arrogância, né? Porque a pessoa realmente se sente super confiante. Então ela fala: não preciso me preparar. Olha, em muitos cenários pode ser verdade, mas se você quiser em cenários realmente aquela vaga naquela empresa que todo mundo quer ir para aquela empresa e você quer também, e é aquela vaga top, não sei o que, lá, provavelmente, tá, gente? Tem os pontos fora da curva. Mas para a grande maioria de nós, cara, e só no jazz, só no improviso, não rola, tá? Então, cuidado. Pode ser sim que seja o seu caso, mas cuidado, porque é bem incomum. É bem incomum que nos casos mais extremos, realmente a pessoa consiga chegar de boa e vai que vai. Tá bom? Segundo caso, que é o extremo oposto, né? Que eu já ouvi também. A pessoa fala assim: não, mas essas entrevistas elas são muito imprevisíveis, então não adianta se preparar, né? Assim, ou eu não me preparo porque eu já sei bastante, ou eu não me preparo porque eu também não sei o que vão perguntar, então tanto faz, né? Olha só, gente, embora sim, né, a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer na entrevista, o que vai ser perguntado, mas tem como a gente ter uma boa ideia. Porque afinal, por maior que seja o ecossistema que a gente trabalha, ele tem seus limites. Né? Se eu vou lá, é uma entrevista para, sei lá, engenheiro sênior, né? Software engineer, senior software engineer, back-end, Java com Quarkus, né? Então não vai cair uma pergunta de COBOL, né? Não vai cair uma pergunta de, sei lá, você fazer uma estrutura de dados em Clojure. Provavelmente não vai cair, né? Seria muito fora da casinha, né? Como dizem. Então, assim, cuidado também, tá? Você falar assim, ah, já que é imprevisível, então que se lasque também.
beleza. Aí a escolha de cada uma, as chances diminuem bastante também, principalmente nesses casos mais avançados, tá? E outra coisa é a questão de tempo, né? Muita gente fala assim, pô, mas acho legal, acho necessário até, mas meu, não tenho tempo. Quem me acompanha aqui já me viu falando sobre tempo 1 bilhão de vezes, porque eu ouço as pessoas perguntando e falando sobre tempo também 1 bilhão de vezes, né? Galera, o tempo, assim como eu falei na minha aula sobre estudo, na minha aula sobre gestão de tempo, na minha aula sobre conciliação de trabalho e estudo, na outra aula que vai ter sobre conciliação de trabalho e vida pessoal, o tempo vai aparecer em todas elas e o cenário é o mesmo. Cara, o que é prioridade para você? Né? Se você está numa fase que você quer alçar novos voos em lugares mais interessantes, e você sabe que esses lugares muito provavelmente vai ter testes técnicos, então você vai ter que priorizar dentro do seu tempo já escasso, priorizar algum tempo, mas o bom é que se você é alguém que já tem um tempo para estudo, você pode fazer as duas coisas juntos. Você estuda se preparando para os testes técnicos, tá? Não tem nada de mais, não tem nada de errado, muito pelo contrário. É muito melhor, até que você aproveita melhor o seu tempo, tá? Então vamos lá, gente. Vamos falar então como é que a gente bota isso em prática, tá? Primeiro, vamos lá, gente. Vamos falar de execução, realmente, tá? Então eu separei aqui 1, 2, 3, 4 ferramentas que vão te ajudar muito a você fazer uma preparação mais organizada, mais estratégica, mais direcionada. Lembrando que ao final dessa aula eu vou dar uma dica bônus, tá? Essa dica bônus vai ser o pulo do gato para muita gente, tá? Então vamos lá. 4 ferramentas. Primeira, você fazer um estudo dirigido. O que é o estudo dirigido? Cara, é assim, você está almejando trabalhar num lugar específico, digamos, né? Vamos lá. Pô, quero trabalhar na empresa tal. Eu sei que a empresa tal usa o framework tal. Conheço a galera que trabalha lá, usa aquele framework. Cara, mergulha nesse framework. Esse framework tem que estar no seu estudo dirigido. Ah, eu sei que eles trabalham lá com performance de JVM. Cara, você vai comprar o livro do Otávio Santana, que tem lá, fala bastante de performance. Você vai entrar sei lá, na lista dos caras que fazem performance de JVM nas clouds no mercado, não sei. Você vai mergulhar nesse mundo de performance. Então, assim, quanto mais você souber o que você quer, e isso eu falo há muito tempo, e isso eu falo muito quando eu falo sobre foco, cara, qual o seu foco? O que você quer resolver? Quando você quer resolver, você limita o que você precisa estudar. Esse aqui é um caso clássico disso. Tá? Então, assim, você quer se preparar para quê? Ah, eu quero me preparar para a vaga de Java. Putz, já era, ferrou. Muito largo, muito aberto. Vaga de Java onde? Fazer o quê? Que tipo de problema? Back-end, front-end, enfim, sabe? Limita esse negócio aí, senão fica difícil, tá? Primeira ferramenta, então, estudo dirigido. Segunda, simulação de entrevistas, tá? E aqui, você pode fazer desde com colegas, né? Eu mesmo já fiz muito, isso funciona muito bem. Né? Você pegar um colega, de preferência um colega um pouco mais experiente, mas se não for também, vocês podem combinar lá uma forma de montar as perguntas. Para não só, assim, também é para ter feedback das respostas, etc., mas para ter a experiência da interação em si, de se questionar, de ter que pensar numa resposta, de falar, etc. Às vezes você pode combinar com o seu colega dele dar uma apertada, ser meio duro, assim, ser meio rude, muitas vezes, porque isso acontece muitas vezes em entrevistas. E aí, assim, como é que você lida com isso? Você vai, né, sair xingando o entrevistador, você vai tentar levar numa boa, tal. Então, as simulações são bem legais, tá? Você pode fazer isso no grupo de usuários, você pode fazer isso com os colegas, enfim. Tem várias formas de fazer isso. Tá? Isso ajuda você a identificar ponto fraco, ajuda você a construir confiança.